Olá, meus queridos alunos, tudo bem com vocês? Como vocês já sabem, sou a professora Diane Marques, professora de Ciências do Ensino Fundamental 2, e hoje vamos estar dando continuidade aos nossos estudos. Nessa primeira aula da semana, meus alunos do 8º ano, nós vamos estar fazendo então o exercício de fixação do conteúdo avaliativo para a nossa avaliação do primeiro bimestre. Então, sejam todos muito bem-vindos à nossa aula e vamos, a partir de agora, então, começar a trabalhar o nosso exercício de fixação de conteúdo avaliativo do primeiro bimestre. Então, galerinha do 8º ano, hoje nós vamos fazer, então, o exercício de fixação para o conteúdo da nossa avaliação, que começará a acontecer a partir do dia 5 de abril, né? Como vocês podem imaginar, já estamos perto desse dia. Então, hoje a professora trouxe esse exercício de fixação para que você possa, então, fazê-lo, né? Então, você vai estar passando para o seu caderno de ciências, vai estar copiando as questões e logo em seguida você vai, então, estar fazendo, né? Respondendo. Hoje, na nossa aula, nós vamos estar, então, vendo as questões do exercício de fixação. Ao final do acompanhamento desse exercício, quando você finalizar, você vai estar tirando uma foto e enviando para mim, para que eu saiba que você realizou o seu exercício de fixação. É importante, caro aluno, que você faça o seu exercício, porque isso ajudará com que você fixe o conteúdo para a sua avaliação. Lembrando sempre, como eu digo para vocês, é necessário que a gente se esforce, né? É necessário que a gente faça nossas atividades para que a gente possa fixar o conteúdo. Então, todas as vezes que você copia, né? Todas as vezes que você lê, você já vai fixando o conteúdo. Então, esse exercício ele é muito importante, ele é de extrema importância para que você possa fixar o conteúdo que nós trabalhamos no primeiro bimestre, para que você possa ter a oportunidade de tirar uma excelente nota na sua avaliação. Então, vamos iniciar aqui pelo exercício, então, de fixação do 8º ano. Como vocês podem ver, né? A primeira questão, você tem aqui o exercício de fixação perguntando: descreva a estrutura atômica. Ou seja, na primeira questão, você vai fazer uma breve descrição, né? Do que é essa estrutura atômica. Então, para quem não lembra, a matéria é tudo aquilo que tem massa e ocupa lugar no espaço. E essa matéria ela é formada por partículas muito pequenas que você não consegue ver. É chamado de átomo. E aí na primeira questão eu peço que você descreva então como é essa estrutura atômica. Na segunda questão, você tem aí quais são os 3 tipos de processo de eletrização. Então, a eletricidade, né, o processo de eletrização, de formação, né, dessa eletricidade, ela é dada por 3 processos. Quais serão esses 3 processos? Na unidade 1, nós estudamos um pouquinho, então, sobre eletricidade. Então, se você lembrar, você sabe que a eletricidade, ela se dá por 3 tipos de processos. Então, nessa segunda questão, você vai me dizer, né, vai me relatar quais são esses 3 tipos de processos. E na questão 3, você já vai explicar esses 3 tipos de processos de eletrização. Questão 3 diz assim: explique os 3 processos de eletrização citados na questão anterior. Então, aqui nessa questão 3, né, você vai citar para mim, você vai explicar para mim quais são esses 3 tipos de processos de eletrização que você citou na questão 2. Então, na terceira questão, você vai explicar esses 3 tipos de processos de eletrização.
Já na questão 4, ele diz assim: cite quais são os efeitos causados pela passagem da corrente elétrica. Então, a corrente elétrica, ela é um processo, ela é um fenômeno natural, descrito na área da ciência que estuda eletricidade. E aí ele quer, na quarta questão, que você me diga, né, quais são esses efeitos. Quando uma corrente elétrica ela passa por um determinado equipamento, quais são os efeitos que podem ser causados, né? Você vai me explicar na quarta questão. Na quinta questão, você vai me dizer, então, o que é um corpo eletrizado, né? Palavra essa que vocês com certeza ouviram muito aqui durante as minhas aulas, né? Eu falar sobre um corpo eletrizado, né? Aquele corpo ficou eletrizado, então você vai me dizer o que é um corpo eletrizado. Na sexta questão, você vai definir, colocar a definição de corrente elétrica, né? O que vem a ser esse fenômeno chamado de corrente elétrica? Você vai definir para mim, então, aí na sexta questão, o que vem a ser a corrente elétrica. Na sétima questão, você vai descrever para mim, na sétima questão, ou seja, você vai definir para mim o que é máquinas elétricas, né, durante as aulas, principalmente da unidade 2, quando a gente estava estudando, né, o conteúdo da unidade 2, a gente falou muito sobre máquinas elétricas, que inclusive o título da unidade 2 é máquinas elétricas. Então, professora, logo no início das aulas, eu fiz essa definição aí para vocês, então, de máquinas elétricas. Então, na sétima questão, você vai definir para mim o que vem a ser, então, essas máquinas elétricas. Vamos, então, para questão 8. Questão 8, o exercício diz assim: descreva algumas formas de produzir energia elétrica em grande escala. Bom, um dos conteúdos que vimos aqui durante as aulas é que a energia elétrica, o homem, né, ele consegue transformar a energia elétrica em uma pequena quantidade em grande quantidade, né? Ou seja, o homem ele tem a capacidade, através de suas invenções, de produzir uma grande quantidade de energia elétrica. Então, na questão 8, eu quero que você descreva para mim algumas formas em que o homem faz esse processo. Quais são as formas, né, que ele criou para conseguir produzir energia elétrica em grande escala. É isso que você vai descrever para mim, então, na questão 8. E na questão 9, você vai me dizer o que é eletricidade. Então, para quem acompanhou, né, para você que acompanhou o nosso conteúdo, com certeza você já tem uma noção do que vem a ser a eletricidade. Eletricidade é essa que foi título também da unidade 1 do seu livro didático. Então, na questão 9, você vai descrever para mim o que é essa eletricidade. Na questão 10, você vai explicar para mim por que nós somos tão dependentes da eletricidade, né? Por que será que a eletricidade ela tem um papel tão importante no nosso dia a dia, né? Se você olhar agora em sua volta, até mesmo agora que você está olhando para mim, você pode ter uma ideia, né, de quanto somos dependentes dessa eletricidade, né? Porque se não fosse essa eletricidade, eu não estaria aqui agora conversando com você pelo seu computador, pela tela do seu televisor, ou até mesmo pela tela do seu telefone. Então, na questão 10, você vai me explicar por que somos tão dependentes dessa eletricidade, né? Qual é a importância
da eletricidade, então, para a nossa vida, né, para o nosso dia a dia. E na questão 11, você vai citar para mim 6 exemplos de equipamentos que funcionam com a eletricidade. Ou seja, equipamentos esses que só podem funcionar com o uso da eletricidade. Então, você vai citar para mim 6 equipamentos que funcionam com essa eletricidade. Agora vamos para a questão 12. A questão 12 diz assim: o que são partículas subatômicas? Dê exemplos. Então, na questão 12, você vai explicar para mim o que são essas partículas. São partículas que compõem, né, o átomo. Então, você vai me explicar o que são essas partículas subatômicas. E você vai me dar exemplo dessas partículas, né? Você vai explicar o que é e depois você vai me dar exemplos. Na questão 13, você vai definir o que vem a ser a potência elétrica, né? Você vai dar a definição de potência elétrica. Na questão 14, você vai explicar para mim o que vem a ser a pobreza energética, né? Então, quando a gente está estudando sobre eletricidade, nós vimos que há uma quantidade de pessoas, né, pelo mundo que tem suas residências a energia elétrica instalada, só que tem uma parte dessa população mundial que não tem. Então, você vai definir para mim o que é essa pobreza energética. Na questão 15, você vai me dizer qual o total de pessoas pelo mundo que não têm acesso a essa eletricidade, ou seja, você vai me dizer a quantidade de pessoas que não têm essa energia elétrica em suas residências. Então, como você viu durante a administração do nosso conteúdo, existem muitas pessoas, né, que ainda não têm esse acesso a essa energia elétrica. Então, você vai me explicar, você vai me dizer qual o total dessas pessoas que ainda não têm esse acesso à eletricidade. Na questão 16, você vai me explicar a diferença entre ímãs naturais e ímãs artificiais. Então, existem, né, esses dois tipos de ímãs. E aí você vai me fazer uma breve, né, explicação do que vem a ser, né, a diferença dos naturais para os artificiais, ímãs naturais e ímãs artificiais. Na questão 17, você vai me dizer, né, o que são, né, condutores elétricos. Você vai ter que me explicar, então, o que são esses condutores elétricos. Isso na questão 17. Na questão 18, você tem aí uma questão perguntando o que vem a ser. Na questão 17, você vai me dizer o que são condutores elétricos, né? Os condutores elétricos já estão dizendo, né, que conduzem algo. Então, você vai me dizer na questão 17 o que são esses condutores elétricos. E na questão 18, já é o contrário. Você vai me explicar o que são isolantes elétricos, né? Se na questão 17 eu falei de condutores, ou seja, algo que conduz, na questão 18 você vai me dizer, vai me explicar o que são isolantes elétricos, ou seja, são materiais, né? E não conduzem. Então, você vai me dizer, vai me explicar o que são esses isolantes elétricos, né? Tá dizendo isolantes, vem de isolar, né? Do verbo isolar. Então, você vai me explicar na questão 18 o que são, né, isolantes elétricos. Vamos passar agora para a questão 19. Questão 19 diz assim: calcule a intensidade da corrente elétrica em um circuito elétrico que passa 300 coulomb no intervalo de 120 segundos. Para isso, considere
a seguinte relação, né? A intensidade de corrente elétrica é igual à quantidade, né, de energia de que passa ali dividido, né, dividido pelo tempo. Então, quando você for fazer essa questão 19, você vai usar a fórmula que calcula a quantidade de corrente elétrica, que é I igual a Q dividido para T, né? Intensidade de corrente elétrica dividido para a quantidade, né, de corrente elétrica que passa por ali, dividido pelo tempo. Na questão 20, ele diz assim: uma lâmpada incandescente de 40 volts permanece ligada por 10 horas por dia. O consumo de energia elétrica dessa lâmpada ao final de um dia é igual a... Então, você vai encontrar aí, né, a quantidade de consumo de energia elétrica de uma lâmpada incandescente que passa 10 horas por dia ligada com potência, né, potência de 40 volts. E aí você vai encontrar essa quantidade de energia gasta por essa lâmpada utilizando essa fórmula física aí, que significa energia, né? Energia elétrica é igual à potência da máquina vezes o tempo que ela permanece ligada. Você vai estar utilizando essa fórmula química aí que a professora deixou aí descrita para você. Questão 21. Questão 21 diz assim: um chuveiro elétrico de 100 volts que funciona por 2 horas por dia durante 30 dias consome a energia elétrica em kWh de... Para isso, considere a mesma fórmula de potência, a mesma forma para descobrir a quantidade de energia consumida, né? Que é energia consumida igual a potência vezes o tempo que aquele equipamento permanece ligado. Então, você vai ver aí qual é a quantidade de energia elétrica que o chuveiro elétrico gasta durante 2 horas, né? Isso pegando referência os 30 dias, né? Então, você sabe que a potência do chuveiro elétrico é 100 volts. Ele é ligado todos os dias por 2 horas durante 30 dias. Então, você vai ter que me dizer na questão 21 qual é esse tempo, né? Qual é essa quantidade de energia que ele gasta durante o mês todo, durante 30 dias. E vamos para a questão 22, que diz assim: calcule a intensidade da corrente elétrica em um circuito elétrico que passa 1000 coulombs no intervalo de 20 segundos e assinale a alternativa, ou no caso aí, para você colocar a resposta correta. Só fazendo essa correçãozinha aí, dessa questão do assinale, isso não era para assinalar, era só para você colocar a resposta correta. Então, você vai utilizar, você vai calcular, né, a intensidade da corrente elétrica de um circuito, né, que passa 1000 coulombs no intervalo de tempo de 20 segundos. Aí você vai usar essa relação, né, essa formulazinha aqui física, essa fórmula física que é I, intensidade de corrente elétrica, igual a quantidade, né, de energia que passa ali, que é em coulomb, dividido para o tempo, que é 20 segundos. A questão 23, na questão 23 diz assim: um chuveiro elétrico no modo verão ligado na rede elétrica de 220 volts é atravessado por uma corrente elétrica de 5 amperes. Determine o valor de sua resistência elétrica utilizando a fórmula, né? Resistência elétrica é igual a tensão elétrica dividido para a intensidade de corrente elétrica. Então, você vai pegar, calcular a resistência elétrica, né, desse chuveiro, em que ele tem a sua tensão, ou seja, a quantidade de tensão elétrica, que é U dividido pela intensidade de corrente elétrica.
A questão 24, na questão 24, você tem qual a carga adquirida por um átomo que ganha 2 vezes 10 elevado a 20 elétrons, sabendo que o valor da carga elementar é igual a 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulomb. Para isso, considere Q é igual a N vezes E, ou seja, Q, que é a quantidade de carga adquirida, igual ao número de elétrons perdido ou ganho, no caso aí da questão 24, é a quantidade de elétrons ganho, né? Vezes o número de carga elementar, não esquecendo que o número de carga elementar é igual a 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb, isso em notação científica, né? Não esqueçam disso. A questão 25 e última questão, ela fala assim: qual a carga adquirida por um átomo que perde 5 vezes 10 elevado a 19 elétrons, né? Então, no caso da questão 25, ele quer saber a carga adquirida de um átomo que perdeu elétrons, né? Sabendo que o valor da carga elementar, como você já sabe, é 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulomb. Para isso, considere a fórmula física Q é igual a N vezes R. Ou seja, a quantidade de carga adquirida igual ao número de elétrons, né, perdido ou ganho, vezes o número de carga elementar de um átomo. E aí, na questão 25, você tem que encontrar, então, a quantidade de carga adquirida, que é Q, sabendo que aí na questão 25, um átomo ele perdeu elétron, no caso N, vezes o valor da carga elementar, que é 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Então, essa é a atividade de fixação de vocês de hoje. Então, vocês vão estar copiando essas questões e vão estar respondendo logo em seguida. Agora, nós vamos partir para o exercício de fixação adaptado dos alunos de educação inclusiva, tá bom? Agora é só voltado para os alunos de educação inclusiva. Se você não é aluno de educação inclusiva, você desconsidera essa parte, tá bom? Então, vocês agora vão copiar as questões, vão responder no seu caderno de ciências. Assim que você terminar de fazer o seu exercício de fixação de conteúdo para a sua avaliação, você vai tirar a foto e mandar para a professora. Agora vamos aqui para o exercício adaptativo de fixação de conteúdo dos alunos da educação inclusiva. Bom, esse aqui então é o exercício adaptado de fixação de conteúdo para os alunos de educação inclusiva, né? Eu vou deixar em anexo esses exercícios. Então, os meus alunos de educação inclusiva, vocês estarão aqui respondendo esse exercício. Vocês irão imprimir e responder aqui, né, o exercício adaptado de vocês nessa folha. A professora colocou aqui algumas questões. Questão 1, né? De acordo com a física clássica, as principais partículas elementares constituintes do átomo são. A marcar a resposta correta na 1. Na 2, marque a alternativa que melhor representa os processos pelos quais um corpo qualquer pode ser eletrizado. Então, eletrização por, você vai marcar quais são os tipos de eletrização na questão 2. Na questão 3, você vai descrever aqui, né, as partes de um átomo. Aqui onde está, você está vendo que aqui tem as setinhas, né? Então, você vai me dizer quem é quem aqui, as partes da estrutura atômica, né? Então, você vai descrever aqui em cada uma as partes de um átomo. Na quarta questão, né? Desculpe. Na quarta questão, relacione as colunas indicando em cada uma das situações
Se a força originada pela aproximação das partículas é uma força elétrica de atração, uma força elétrica de repulsão ou uma força elétrica, né, em que não há essa força existente ali, essa força elétrica. Então, vocês vão relacionar a coluna da esquerda com a direita, de forma correta. E na quinta questão, preencha a tabela indicando se o material é um condutor ou um isolante elétrico, né? Você vai dizer aqui se esse material que está na imagem é um condutor ou se ele é um isolante elétrico. E na sexta questão, leia o texto a seguir e responda as perguntas, ou seja, responda a questão A e B. Na sétima, você vai relacionar também essa coluna aqui de cima com a coluna de baixo. Na questão 8, observe as imagens e nomeie corretamente as formas de energia, né? Você vai me dizer que tipos de energias estão sendo representados aqui nas imagens. Na nona questão, você vai relacionar, né? Você vai relacionar a coluna da esquerda com a coluna da direita. Na questão 10, você vai colocar D para situações que exemplificam o efeito Joule, ou seja, em que o efeito Joule ele é desejável, ou seja, ele é benéfico. E você vai colocar a letra I se as situações forem indesejáveis quando acontece o efeito Joule. Então, você vai colocar D para quando for desejável e I para quando for uma situação indesejável em que o efeito Joule está ali, né, processando ali naquela situação, ou seja, se é benéfico ou não. Questão 11. Ele quer que tu me diga o que é a corrente elétrica. Você vai marcar a resposta que define o que é corrente elétrica. Na questão 12, você vai marcar também, né, quem foi um dos primeiros pesquisadores a testemunhar uma reação elétrica, né, ou seja, um dos primeiros pesquisadores que presenciou essa questão da eletrização, né, de acúmulo de cargas elétricas. Então, você vai marcar a resposta correta na 12. Na questão 13, você vai completar as frases segundo esse quadradinho aqui, que está em roxo, né, em lilás. Você vai completar as frases aqui de baixo, usando essas palavras aqui. Na questão 14, você vai me responder o que é um corpo eletrizado. E na questão 15, que é essa aqui, você vai encontrar os 3 processos de eletrização que nós estudamos durante esse bimestre, né? Os 3 processos de eletrização. O processo de eletrização de atrito, né? De condução e indução, né? Você vai procurar aqui esses 3 processos de eletrização aqui nesse caça-palavrinhas, né? Então, eles estão por aqui, estão espalhados aqui, né? Os 3 processos de eletrização. E aí você vai pintar, né? Eu peço para você pintar, que é melhor. Você vai pintar, então, os 3 processos de eletrização. Então, você vai encontrar, né, os 3 processos de eletrização. É o por atrito, por contato e por indução. Você vai procurar aqui nesse caça-palavra esses 3 processos de eletrização. Tá bom, meus queridos? Então é isso, meus amores. Essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero vocês aqui. Assim que terminar de fazer sua atividade, tire uma foto bem bonita do seu questionário respondido e mande para a professora no privado, tá bom, meus amores? Boa tarefa para vocês. Até a próxima.